E aí, pessoal, Manutec na área. Hoje eu estou aqui num ambiente controlado, um ambiente de laboratório, para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer uma instalação de chuveiro de uma maneira mais técnica e uma maneira mais próxima possível, para a gente entender cada detalhe do processo da instalação. Bom, eu estou aqui com um chuveiro, tá? Uma ducha comum. Aqui está uma fita isolante só para tampar a questão de marca e tudo mais. Mas o primeiro detalhe que eu gostaria de trazer é que, ó, no chuveiro a gente consegue identificar a voltagem dele. Nesse caso aqui, nesse modelo, nós temos um chuveiro de 127. Então, assim, chegamos no ambiente. Primeira coisa que a gente precisa saber, a ligação elétrica, ela é 127 ou é 220? Então, ou 110 ou 220, cada um fala uma coisa, enfim, eu uso aqui 127. Então, vamos lá, a gente precisa saber, essa linha de energia que está chegando para mim, ela é 110 ou 220? Como é que a gente vai descobrir isso? Existem alguns métodos. Nós temos o mais comum, né, que para aquela pessoa que não trabalha na área, que apenas trocar o chuveiro da sua própria casa, eu sempre indico uma chavinha de teste, tá? Essa chavinha aqui é uma chavinha que é muito barata, ela deve custar menos de R$ 10 no depósito. E como é que ela funciona? Nós vamos chegar na ponta do fio e vamos identificar se está chegando energia. Olha só, percebam que ela tem uma luzinha lá no meio. Então, quando eu conecto a ponta do meu dedo aqui em cima, e não dá choque, tá, pessoal? No canal já tem um vídeo mostrando sobre essa chave. Quando eu conecto essa chave na ponta do fio e ele está energizado, olha lá o que acontece. Ó, uma luzinha piscando. Esse fio tem energia. Aí eu venho para o outro e conecto aqui. Vejam que não acendeu nada. Então ele me diz o quê? Que aqui eu tenho uma fase e aqui eu tenho um retorno. E normalmente a fiação verde, ela vem de maneira... Ela também não tem energia, tá? Aqui é o aterramento que nós usamos. Então, normalmente quando a gente está na parede, nós temos esses 3 fios saindo da parede. É claro que aqui é um fio de demonstração, tá? Provavelmente vai ser um fio mais grosso, até mesmo a questão de cores, normalmente a fase é o vermelho e o azul é o aterramento, aí vai depender de cada localização, né, do que vai ser feito, porque tem casa que não segue o padrão, eu já peguei casas que tinha a mesma cor, tá, de fio, então saíam da parede 2 fios vermelhos, por exemplo. Então, cada caso é um caso, por isso que a gente aconselha sempre a estar fazendo o teste para poder identificar. Bom, Pedro, não tenho uma chave, então tenho só um multímetro. Nós temos esse outro equipamento, que é um multímetro, que a gente coloca ele na escala de corrente alternada, tá? Que é essa aqui. Aqui é a corrente contínua, normalmente a gente usa para baterias, e aqui corrente alternada em volts. Então, já coloquei na escala. E o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo liberar isso aqui para a tela ficar visível para vocês. Percebam que a tela está zerada, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar com a ponta de prova, que são essas duas pontas aqui, em um fio e vou conectar no outro. Olha lá o que deu na tela do multímetro. 124, 125, é normal essa variação. Então, aqui eu sei que eu tenho 127 volts, tá? O que acontece? Se você tiver um equipamento desse, é o melhor para poder ser avaliada essa questão de voltagem. Mas se caso não tiver, nós temos essa chavinha de teste. Tem também essa outra chavinha aqui, que é uma chavinha de aproximação, que ela faz isso aqui, ó. Então, quando eu aproximo de um fio que é energizado, ó, aqui ele não deu sinal, aqui ele não deu sinal, aqui ele deu sinal. Está energizado. Então, eu sei que aqui é a fase. Então, nós temos essas 3 ferramentas que podem nos auxiliar a identificar se é 110 ou 220. Então, depois de identificado qual é a fase, a gente vai vir no relógio e vai desligar o disjuntor para ter mais segurança para trabalhar. Depois de desligado a energia, tem que ir lá na chave, né, e identificar qual chave que é e desligar. Se você não souber, você desliga todas. E a gente volta aí, ó, percebam que eu preciso conferir se tem energia ou não. Porque, pessoal, choque elétrico em chuveiro é algo perigoso. Então, é interessante que a gente faça isso, principalmente quem está querendo começar a trabalhar nessa área, é importante certificar que está desligado. Às vezes o cliente fala assim, eu desliguei, será que desligou mesmo? Então, é sempre importante a gente conferir. Já aconteceu o caso, por exemplo, de eu trocar com a energia ligada, acontece. Só que aí você já tem que estar num nível um pouco mais avançado, já tem que estar acostumado, já tem que ser algo que você faz com muita frequência, porque aí você fica um pouco mais confortável em fazer, né? Bom, vamos lá. Então, o chuveiro, ele vai estar na parede, provavelmente, se ele estiver conectado,
em uma peça parecida como esta, tá? Que ela vem embutida dentro da parede. E o chuveiro ele fica conectado aqui. Então, basicamente, o chuveiro ele é enroscado nessa peça que fica dentro da parede, tá? E aí ele fica dessa maneira aqui, faceado com a parede. O que a gente vai fazer? Vai remover. Se o fio estiver conectado, vamos supor que a gente está lá com o chuveiro, a gente vai fazer a substituição de um chuveiro. O fio está conectado. Como é que a gente pode fazer essa substituição? Primeira coisa, desligar a energia. Desliguei a energia, eu posso vir com um alicate de corte, tá? E fazer o corte da fiação. Então, vamos supor que aqui vai estar emendado um fio em cada aqui e o verde no aterramento. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o alicate de corte e um fio de cada vez, com um fio de cada vez, por mais que esteja desligado, um fio de cada vez, calçado, com o alicate emborrachado, eu vou cortar. Cortei o primeiro fio, cortei o segundo fio e cortei o aterramento. Pronto, desconectei a fiação. Depois desconectado, nós vamos desenroscar o chuveiro, tá? Então, se o chuveiro está de frente aqui pra gente, a gente vai rodar ele para a esquerda, tá? O chuveiro desconecta com rosca comum, virando para a esquerda. E para a direita, nós apertamos. Então tá, então desconectado, removi o chuveiro. Aqui a gente vai simular aqui a parede, né? Vou deixar essa peça aqui, finge que está na parede. E aí nós vamos lá. Estamos aqui. Como que nós vamos fazer? Para conectar qualquer tipo de coisa, eu vou pegar a fita, vou colocar ela assim, dessa maneira. Vejam que eu coloquei. Deixa eu aproximar aqui para a gente pegar esse detalhe. Olha só, a fita está aqui. Eu vou passar ela por cima. Puxei, 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 puxei. Na hora que ela estiver chegando na pontinha, eu travo com o meu dedo. Aí eu venho. Uma volta. 2 voltas. 3 voltas. É um pouquinho chato, tá, pessoal? 4 voltas. 5 voltas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 voltas. Opa! 15 voltas é aí o que eu acho prudente de se colocar. É o que eu costumo colocar. Tem um tanto de gente que coloca regra nessas situações. Ah, são tantas voltas. Eu costumo usar 15 e nunca tive problema. E aí o que vai acontecer? Passar dessa fita, existe também, pessoal, só a título de curiosidade, existe essa fita em pasta, tá? Então, para quem trabalha, se for o caso, né, a pessoa que está querendo se tornar um profissional, quer atuar nessa área, você pode estar usando esse vedante líquido. Eu uso, acho muito bom, tá? Economiza muito tempo, beleza? Então, pode usar o vedante líquido. Mas mais pra frente eu posso trazer até pro canal, mostrando como é que ele se comporta, se é bom ou se não é. Nunca tive problema, sempre usei. Bom, mas o básico é essa fita veda-rosca. Então aí o que vai acontecer? Nós vamos, se estiver lá na parede, recuar um pouco. Se estiver na parede, nós vamos conectar com fio desconectado, fio solto, tá, pessoal? A gente não vai mexer no fio agora. Primeiro a gente vai instalar a parte elétrica, a parte hidráulica, desculpa. Então, nós vamos vir com o chuveiro aqui. Então, a parede está de frente. Eu vou conectar ele dessa maneira, conectei a ponta. Eu tenho que tomar cuidado para ele não entrar torto. Então, eu vou rodar ele para a direita. Uma volta, 2 voltas. Eu vou fazer de lado aqui para vocês entenderem o que estaria acontecendo na parede. 3, 4. Olha, já começou a pesar aqui para mim, ó. 5. Já tá pesado, não faço força. Tá? Porque aqui não existe, não tem pressão de água. Quando a gente abre o registro lá embaixo, a água vem pelo cano, ela sobe, entra para o chuveiro e ela sai aqui. Então, de certa forma, eu não tenho uma resistência, uma pressão grande na saída daqui, porque o chuveiro ele não está vedado. Então, a probabilidade de vazar água aqui é muito pequena. Então, não tem necessidade de arrochar muito o chuveiro. Então, feita essa parte, o chuveiro está instalado lá na parede, de frente para a gente. E aí, nós vamos trabalhar agora com a parte mais complicada, no meu ver, mais perigosa, entre aspas, que é a ligação elétrica, tá? A ligação elétrica é o seguinte, normalmente nós vamos encontrar esse tipo de situação aqui, ó. 3 fios, tá? Saindo da parede. Pode ser 3, como pode ser 2. Vou colocar aqui, ó, até simular a parede. Então, cheguei no cliente, né? Acontece, ou na sua própria casa, tem 3 fios. Ah, pode ser que na minha tenha só 2. Tá? Por quê? Porque nem todo lugar tem aterramento. Então vai tirar o verde e nós vamos ter ou 2 fases, ou uma fase e um retorno, que é o caso aqui, tá? Nos casos em que eu não tenho aterramento, o chuveiro, a gente pode perceber que ele vem 3 fios. Eu vou até desencapar um pouco aqui para ficar mais visível pra gente, mais técnico.
o chuveiro com 2 fios brancos e aqui um fio verde. Cheguei na parede, não tem um fio verde saindo da parede, só tem 2 fios, então possivelmente a gente vai desconsiderar esse fio, tá? A gente vai desconsiderar ele. Então a gente pega até uma fita isolante. Posso passar aqui nele. E beleza. A nossa ligação do chuveiro vai estar aqui, ó. Ah, eu posso inverter? Posso. Porque a gente trabalha com corrente alternada. Então, pouco importa se eu vou ligar esse fio desse lado ou esse desse. O que eu não posso fazer de maneira alguma é conectar esse com esse, que sai da parede, tá? Então, vai ser um saindo na parede conectando em um fio, o outro saindo da outra parede e conectando o outro fio. Beleza. Situação, ok, que eu tenho os 3. O que a gente vai fazer? Para cortar os fios, nós podemos cortar, desencapá-los com alicate decapador. Para profissional, vou trabalhar nessa área, aconselho a ter um alicate decapador. Ele ajuda muito, ó. Vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, vou conectar ele aqui, ó. E vejam que facilita muito. De igual modo, eu vou conectar o outro lado do fio do chuveiro. Apertei e olha só. Ele decapa com muita facilidade. Não tem um alicate decapador, ok? Podemos usar um estilete. Lembrando, aqui no chuveiro não tem energia, está desconectado a parede e tal. Em tese ele está só conectado no cano na parede, né? A gente está fazendo essa simulação, então ele vai estar lá assim pra gente, ó. Dessa maneira. Aqui a parede, o chuveiro está lá ligado na parte hidráulica. A gente vai desconectar esse cabo com um estilete. Eu posso vir fazendo dessa maneira aqui, ó. Apoio o estilete em cima, giro, desconectei. Beleza? E nós temos a possibilidade de desencapar. Bom, desencapei aqui o chuveiro e eu vou para a parede, né? Vamos supor que a gente cortou todos os fios lá. O chuveiro finge que está aqui, instalado na parede, né? Aqui nós temos uma parede, o chuveiro já... Bom, então, desconectado o chuveiro, ele vai estar dessa maneira na parede. E aí vamos supor que nós temos aqui os 3 fios de maneira fechada, como tá esses aqui. Então, pessoal, nós chegamos aqui na parte desses 3 fios isolados. A gente pode ou com estilete, ou nesse caso aqui eu vou usar um alicate corte para demonstrar para vocês como é que funcionaria. O alicate corte, eu pego ele aqui nessa ponta e vou mordendo devagar, rodeando, ó, fazendo esse movimento. Depois eu venho e puxo dessa maneira. Então, pessoal, da parte elétrica vai ser isso. Nós vamos isolar um, sempre garantindo, né, que está desligado. Vou desconectar o outro. Por que que eu preciso estar com a energia desligada? Se esse fio encostar com esse ou com esse e tiver ligado, vai dar curto. Vai dar curto, vai desarmar a chave, vai dar um fedorzão de queimado, não dá certo. Então, a energia tem que estar desligada, tá? Então, energia desligada, o chuveiro já está conectado na parede. Agora, nós precisamos conectar esses cabos aqui. Como é que nós vamos fazer a conexão desses cabos? Bom, nós temos alguns tipos de conectores que eu vou trazer aqui para vocês. Vou falar o que eu mais gosto e o que eu uso mais. Mas não existe uma regra em si de qual conector nós devemos usar. Sobre os conectores, nós temos os mais comuns, que são conector de louça, que é esse rapaz aqui. Nós temos conector de torção, que é esse rapaz aqui. E nós temos o conector vago, que é este aqui. O que acontece?
cada um desses conectores, eles têm as suas características, né? Qualidades e defeitos. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre cada um especificamente, mostrando cada detalhe, mas em tese, assim, o que nós temos? O conector vago, ele é muito mais prático e muito mais rápido, que basta a gente levantar essas duas perninhas, de modo que eu pegue aqui o fio saindo do chuveiro, por exemplo, eu vou fazer deste jeito aqui, juntei os filamentos, deixei eles todos organizados, conectei lá dentro, fechei uma, tá fechado. Venho com o outro, pra gente manter um padrão, do mesmo do escrito. Vem, junto os filamentos e conecto aqui, tá? Beleza? E vem com o aterramento. No aterramento talvez eu possa usar um conector até um pouco menor. Então eu venho aqui, conecto ele aqui. Então, pessoal, tendo o chuveiro já conectado, já com os primeiros conectores, a gente vai ligar o chuveiro na parede. Então, eu começo pelo aterramento, que é o verde, que eu preciso manter o padrão. O verde, eu sempre ligo no verde, sempre no aterramento. Se caso não tiver, a gente só não liga ele em lugar nenhum. A gente deixa ele para trás. Mas aqui, como a gente tem, eu vou pegar o fio e vou conectá-lo aqui. Conectei, fechei. Fechou? Eu faço uma forcinha para tentar tirar, certificar que ele está bem colocado. Beleza? Agora os dois outros cabos. Não tem um padrão. Posso conectar tanto um em um quanto o outro no outro. Então eu vou vir aqui, vou pegar esse azul, que eu sei que é a minha fase aqui nesse caso, que é o fio que tem energia. Conectei, fiz força, tá bem preso. E depois esse aqui, conectei, tá bem preso. Pessoal, uma coisa muito importante, como aqui a gente está no ambiente de laboratório, eu não vou ter água para poder mostrar o chuveiro funcionando. O que é importante? O chuveiro ele tem que estar sempre desligado. A primeira funcionada do chuveiro, ele tem que estar desligado. Então, eu preciso abrir agora o registro da parede, deixar a água correr. Depois que estiver saindo água do chuveiro, eu fecho o registro de novo e aí sim eu posso ligar ele, passar ele para o inverno ou para o verão. Porque se a gente liga o chuveiro sem água lá dentro, o chuveiro queima. Então você vai trocar o chuveiro e ele vai queimar na mesma hora, ok? Então esse é um tipo de conexão. Os fios conectados, ok. Cheguei no cliente, tá desse jeito, muito mais simples. Eu vou desconectar só o lado do chuveiro, desconectei e tem o chuveiro livre. Então, quando a gente chega no cliente e tá dessa maneira, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Nós temos outra opção também, que é o conector de louça. Vou mostrar para vocês. Conector de louça é o que eu gosto de usar. Por que eu gosto de usar o conector de louça? Porque é um conector que está no mercado há muitos e muitos anos e nunca deu problema, tá? É um conector que está no mercado há muitos anos, funciona muito bem e por isso eu gosto de usar ele. Eu tenho mais confiança nesse conector do que nos outros. Vamos lá. Peguei o conector. Vejam só, como é que funciona esse conector? Ele funciona em linha. Então, se eu quero ligar esse fio branco nesse fio vermelho, eu vou conectar ele em linha, dessa maneira, tá? Então, pessoal, o conector de louça, eu desmontei um aqui só para vocês entenderem como é que ele funciona. Lá dentro, ó, existe esse tubo de cobre que faz a conexão. E esses dois parafusos que pressionam quando a gente aperta,
ele pressiona o fio lá dentro. Então, nós vamos pegar um fio de um lado e outro do outro e vamos pressionar. Então, só para vocês entenderem que ele fica dessa maneira, tá? Então, aqui, ó, nós já temos um aberto. Eu começo sempre fazendo na parede. Então, vou movimentar a câmera aqui. E vamos lá. Comecei na parede. Eu escolho sempre começar pelo fio que eu sei que está energizado, porque é a fase que eu guardando, de certa forma, esse fio aqui dentro, eu tenho que correr menos risco. Então, eu vou conectar ele lá dentro. Vejam só. Tá vendo? O parafuso está alto, tá? Eu vou conectar ele lá dentro do fio. Do tubo, né? Não é do fio, não. Vou conectar o fio dentro do tubo. E aí, com a chave, eu vou apertar. Apertei, puxei, configurei. Não saiu. Venho pro aterramento. Faço a mesma coisa. Coloco o aterramento lá dentro. Aperto. Apertei, puxei, conferi. Esse aterramento meu, como não é um aterramento próprio da parede, ele tá muito leve, tá até saindo. Então, ó, puxei, ok. Aqui é a mesma coisa. Vem com retorno, que tá simbolizado por fio vermelho. Nós vamos ignorar essa cor aqui. Ok, puxei, tudo certo. Então, na parede vai estar dessa maneira, tá? Os 3 fios assim. Eu vou vir com o meu chuveiro. E vou pentear os filamentos para eles entrarem com facilidade. E conectar ele aqui. Conectei um. Apertei. Conectei o aterramento. Apertei. Conectei o retorno. Apertei. Beleza. Tá conectado. Nosso chuveiro. Provavelmente, se tiver uma caixinha, nós vamos colocar isso aqui lá pra dentro da parede. Colocar uma tampinha cega aqui, né? E agora, em tese, seria só a gente ligar o registro. Lembrando, com o chuveiro desligado, fez o teste, ligou, perfeito. Cheguei no cliente. Tá desse jeito. Preciso desconectar esses aqui? Não. Se o conector de louça estiver bom, se os fios não tiverem estourados aqui com sinal de derretimento, o que eu vou tirar? Eu vou tirar somente esse aqui do chuveiro. Então, eu vou tirar um, tirar o outro, tirar o outro. Só puxando. Desconectei. O chuveiro vai estar lá na parede. Vou rodar para a esquerda. Rodei para a esquerda. Tirei. Pessoal, então vamos lá. Mais um tipo de conector que nós temos no mercado que a gente pode usar. É o conector de torção. Que é este carinha aqui. O conector de torção tem que comprar também da bitola correta. Não pode ser qualquer um, tá? Você vai ter que ir no depósito, falar, olha, eu quero um conector de torção para ligar chuveiro. Que aí o pessoal do depósito já tem lá a tabela certinha que vai poder te vender um conector correto. Conector de torção, muito simples também, vai ter uma espiral, a gente conecta ele aqui e simplesmente torce para a direita. Pressionei, ele ficou. Esse conector eu não gosto de usar ele para chuveiro, não acho que é uma melhor opção, tá? Tô trazendo para vocês, mas eu não creio que seja a melhor opção. Para chuveiro, eu gosto realmente do de louça, já usado há muito tempo, e o conector vácuo. O conector vácuo tem que tomar muito cuidado, tá? Porque se for original, você vai ter um bom conector. Se não for original, provavelmente ele vai queimar. Então, o conector de torção, para a direita ele está conectado, a gente sempre faz a conferência do aperto. Tá ok, a gente roda para a esquerda, desconecta e tá resolvido. Em último caso, não é aconselhado, não aconselho que faça, mas vamos supor que a pessoa mora na roça, mora num local de difícil acesso a depósito, e aí precisa fazer a instalação. O que nós vamos fazer? A emenda com fita isolante. Existe uma fita isolante, que é a fita de alta fusão. É a fita mais adequada para poder ligar esse tipo de situação. Eu tenho aqui uma fita de alta fusão da 3M. Vou colocar no canal um vídeo mostrando como é que ela funciona. Tá? Mas essa fita é uma fita de altíssima qualidade. Ela se torna praticamente uma borracha bem grossa, onde a gente pode ter confiança nela. Tá? Então, de todas as fitas, essa aqui, para conexão de chuveiro sem conector, é a melhor. A grossura dela. Ela funciona da seguinte maneira: nós vamos conectar os cabos, rosqueá-los aqui. Eu acho que tem que estar mais desencapado. Deixa eu fazer de maneira correta. Então, como que a gente vai fazer essa conexão? Com a fita isolante de maneira mais segura possível. Repito, não é a maneira correta. O ideal é usar conector. Mas, na falta de conector, como a gente sabe que em muitos
não seguem o padrão da norma, é melhor eu ensinar de uma maneira mais segura, porque pelo menos você vai saber fazer de uma maneira mais correta. Como que eu faço? Eu abro os filamentos do fio dessa maneira, junto eles aqui, tá? Faço uma divisãozinha em 3. Enrosquei. Acabei de enroscar com o alicate. Eu dou um aperto. Dei o aperto. Recolho ele para um lado. Recolho ele aqui para baixo. E uso a fita de alta fusão. Fita de alta fusão, eu passo ela aqui. Estico. E puxo. Estico. E passo. Estico. E passo. Estico. E passo. Estico. E passo. Cobrindo todo o cobre dos fios, tá? Fita isolante não pode economizar. Se for fazer, não economiza. Enfim, passei. Olha só. Quando a gente estica, fica a chama de alta fusão. Ela se cola praticamente. Ó. Se torna praticamente uma. E aí depois dessa fita de alta fusão, eu venho com a fita isolante comum. E passo por cima. Bem apertado. O ambiente, pessoal, de banheiro é um ambiente úmido. Não posso deixar quente, tem umidade aqui dentro. Vou ter a fita isolante. Pronto, nós temos aqui pelo menos uma emenda segura. Tá? Pelo menos uma emenda razoavelmente segura. Não é ideal. Ideal que a gente use conector de louça. Ou algum dos outros conectores. Caso não consiga, pode estar usando esse aqui. Outra opção que nós temos, conector de louça. Conector de torção. Nós podemos emendar o fio. Colocar o conector de torção. Se não tiver caixa embutida e isso aqui ficar exposto no ambiente externo do banheiro, eu aconselho passar uma fita isolante por cima. Por que a fita isolante? Para não deixar entrar umidade lá dentro da conexão. Porque se a gente deixar entrar umidade dentro da conexão, o que vai acontecer? Ele vai danificar a qualidade do fio, a gente aumenta a resistência na condução de energia e gera aquecimento. Então, para a gente conseguir dar uma vida útil melhor, eu prefiro fazer isso aqui. Tem gente que não gosta, vai falar, não tem necessidade, o fio, o conector já vem pronto para ser usado. Ok, isso aqui é uma dica de uma pessoa que trabalha muitos anos na área. E na prática, existem duas coisas, existe a teoria e a prática. Na prática, eu gosto de fazer dessa maneira. Conector vago, mesma coisa. Se ele ficar embutido dentro da parede, com a tampinha fechada, não vai ter expulsão de umidade do banheiro, beleza? Do contrário, eu vou conectar ele aqui, vou fechar, vou fazer força e vou passar uma fitinha em cima dele. Ah, mas vai dificultar a manutenção. Azar quem vai fazer a manutenção. Minha preocupação é com a segurança. Não estou preocupado com o trabalho que vai dar para poder trocar chuveiro, isso aí, o profissional tem que estar preparado para isso. Pronto. Dessa maneira, eu garanto que não vai ter umidade e todos os conectores estão bem conectados, tá? Eu acho que essa metodologia para fazer uma instalação de chuveiro é a melhor. Então, dessa maneira, nós temos um chuveiro bem instalado, eletricamente seguro, a parte da hidráulica com as vedações ok, não vai ter problema. E tem que lembrar sempre de a primeira jatada de água aqui, chuveiro desligado. Então, agora é o momento de abrir o registro, a água vai sair por aqui, nós vamos conferir se pingou alguma coisa, se não tiver pingado, e a gente pode ir no relógio, ligar, e depois vir aqui e fazer essa ligação.